Tá gravando. Boa noite. Tá pegando direitinho aí, gente? Tá. Pessoal de apoio. Por causa da sombra. É? Da sombra você vai sentada, porque... Pronto. Ai, isso. Atrapalha aí? Tá? Então tá. Boa noite, gente. É uma alegria estar aqui conversando com vocês, fazendo um bate-papo sobre esse livro maravilhoso, Emoções que Curam. Quem não conhece, recomendo fortemente a leitura, muito atual, né? Porque nós precisamos aprender a nos educar. Dr. Bezerra de Menezes fala que a gente precisa fazer a alfabetização das nossas emoções, porque a gente não conhece as nossas emoções. Simples assim. E aí o tema de hoje é transforma. Fica quietinho, deixa quieto. Fala assim, gente, ai, eu não sinto raiva, Cibele. Eu vou falar, tá se enganando. Porque a raiva é uma emoção primária instintiva de todos os seres humanos. Já está no nosso pacote. Nasceu nesse planeta, já está no pacote. E uma das emoções básicas, né, a gente vai acabar brincando com o filme Divertidamente, que ele veio fazer um grande serviço para nós, nos ajudar a nos educar. E aí vai falar desse filme, Divertidamente, da menininha chamada Riley, né, que está entrando na puberdade. E aí ela tem as 5 emoções primárias ali, que é a alegria, que domina a personalidade dela, amarelinha. E aí tem o raiva, que é vermelho. A tristeza, que é azul. O medo, que é roxinho. E a nojinho, que é verde. E aí, cada emoção tem a sua cor, que tem a sua memória. E as memórias ali no filme é representada por bolinhas, né? Então, toda vez que a Riley tem alguma memória, tem uma bolinha lá com a emoção daquela memória. E aí a gente percebe o quanto as emoções são importantes na nossa vida. Porque a gente acha que a emoção é só aquilo que a gente sente no momento. Mas ela fica impregnada no nosso íntimo. E aí a gente vai ver aqui também no nosso espírito. E esse livro, gente, dá uma chamada assim pra gente. Aceitar as emoções é uma forma terapêutica de viver, porque quem as aceita sintoniza o pensamento, a realidade, ao processo de autoaceitação. A cura vem sempre para os que não desistem. Aí você fala assim, cura? Cura do quê? Todos nós que estamos matriculados nesse planeta aqui, nós temos algo a curar. Os espíritos nos dizem que a gente só é feliz quando a gente está vivendo a lei de Deus. E quais são as leis de Deus? Várias. Mas a principal é a lei de amor. E quando a gente está feliz, nós estamos pleno, gozando de saúde. Quando nós estamos doentes, é porque nós estamos infelizes, afastados dessas leis. Então, nós estamos em processo de adequação, de cura, de aprendizado. E aí fala assim, eu sou errado, sou imperfeita. Somos seres em aprendizados. Seres a caminho da perfeição, né? E aí, gente, esse capítulo, que é o capítulo 3, começa com um pequeno trechinho do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o item 9. Ele começa falando assim: o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes ao contrário tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede então? Entregai-vos à cólera. Esse item é sobre a cólera. E o que é a cólera? A raiva. E aí eu pergunto, quem nunca? Quem nunca teve aquele momento que a pessoa pisou no calo, o sangue ferveu na hora? Quem nunca perdeu a paciência com um jeito de falar, o jeito do outro se expor, de fazer algo diferente daquilo que você explicou? Por isso a gente nasce numa família. Pra gente aprender nesse grande educandário que é a família. É fácil, gente, ser educandário? Não. Não.
Tem hora que você fala assim, o que eu tô fazendo aqui? Né? Porque a gente fala assim, o que eu deveria estar aprendendo, o que eu deveria estar fazendo que eu não estou entendendo, né? E aí, dentro desse capítulo, gente, que é o capítulo 9, fala bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Isso depende da tradução do livro, tá? Em alguns livros vai estar mansos e pacíficos e dóceis e pacíficos, tá? Depende da tradução. E aí, nesse primeiro item tem injúrias e violência. E aí vem as instruções dos espíritos, que vai falar sobre a afabilidade, doçura, a paciência. Isso. Pra quê, né, gente? A obediência, a resignação e o tema da noite, a cólera. Então, quem quiser mais, é só estudar esse capítulo aí, que com certeza vai aprender bastante. E aí nós temos o raiva. E aí peguei até como fogo saindo, porque tem hora que quando o sangue ferve, né, gente? E aí você fala assim, eu não sinto raiva. Já conversamos que é um instinto básico nosso, né? E aí nós vamos ver que a raiva tem o seu propósito educacional no nosso espírito, ser eterno, que tem muito a aprender, né? O sentimento ou emoção da raiva é um indício emocional de autoconhecimento muito valoroso. Sua finalidade é proteção pessoal. Essa emoção visa adaptação com o intuito defensivo. Ou seja, a raiva não é só para a gente explodir. A raiva, no processo educativo dela, é para nos defender, para que nós possamos nos defender. Serve para acionar nosso instinto de conservação perante um perigo real ou que esteja prestes a acontecer. Sua função terapêutica na ecologia da vida emocional é exercitar em nós a criatividade para escolher e adotar atitudes que nos adaptem de uma forma justa e saudável diante das agressões, desafios ou risco. Ou seja, a pessoa vem e falou uma besteirinha pra gente. Não é pra gente estourar ou querer bater no amiguinho. É pra gente parar, pensar no que está acontecendo e o que eu posso fazer diante daquela situação. Mas o que acontece? Nós que ainda estamos muito ligados à matéria, muito primitivos, dá vontade de voltar a ser o homem das cavernas quando dá raiva, né? E aí, conforme a gente vai fazendo o nosso processo educativo, nós vamos vendo soluções diante da raiva. Nós percebemos que nós estamos evoluindo quando a pessoa vem e fala uma besteira, aí você fala assim, eu não vou responder do jeito que ela está falando, eu vou ser educada, né? Aí nós estamos usando a raiva no processo correto educativo, que é criando uma solução para não ser um ser primitivo que a gente gosta de ser, né? Sua energia, portanto, é uma fonte de criação para ser usado no desenvolvimento de soluções. Usá-la para o seu fim nobre exige educação e treino. Educação e treino. E aí eu vou lembrar do que Emmanuel falou para o Chico, né? Que era preciso para ser um médium com Jesus, né? Disciplina, 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 né? A gente vê que a disciplina está presente em muitas coisas da nossa vida. E para espíritos rebeldes, a disciplina pode ser um negócio que é meio espinhoso, né? Mas quando a gente vai vendo que a constância é necessária para o desenvolvimento de nós, seres em aprendizado, nós vamos vendo que isso faz sentido e a gente vai aceitando ela com mais facilidade. Mas é fácil, gente? Não, até a gente chegar nesse entendimento, a gente já deu muita cabeçada na vida, né? E aí, nós vamos ver que as emoções primárias são instintivas, fazem parte da natureza humana. Devido às sucessivas experiências culturais e comportamentais, desenvolvemos os padrões de comportamento que são estruturas mentais funcionando por automatismo na vida inconsciente. Vamos lá. Lembra que no comecinho aqui eu comentei que a gente traz os nossos comportamentos de outras vidas? Nós trazemos também o nosso comportamento do meio onde nós estamos. Por exemplo, o que é costume aqui pra gente no Brasil, nós fazemos meio que automático. A maioria gosta de tomar café. A maioria gosta de arroz e feijão.
Isso é meio que cultural, né? Quando a gente está em algum lugar que não é o Brasil ou uma região que não é tão apegada a isso, a gente fala, nossa, eu tô sentindo falta do feijão com arroz. Uma coisa assim bem boba, né? E aí, uma coisa outra bem boba que a gente só saindo pra gente ver. Questão de limpeza. Aqui no Brasil a gente gosta de lavar tudo com água. Nos Estados Unidos é tudo com paninho, lenço umedecido. Aí você fala, limpeza com lenço umedecido? Lavagem é seco. Para eles isso é comum. Para nós, não. Tem alguma coisa de errado? Não, cada um dentro do seu padrão. Só que no nosso inconsciente isso dá um conflito. Fala, nossa, eles estão fazendo coisa errada, não é desse jeito que se limpa não. Não é? E tem muitos outros comportamentos que nós trazemos no nosso inconsciente. Por exemplo, no Japão é natural todas as pessoas cuidarem da higiene, da organização do ambiente público. Aqui no Brasil é assim, gente? Não, é comum sujar. Então, no inconsciente coletivo daquele país, é normal preservar o que é de todo mundo. Sim. Aqui, nossa, fala, para que tu tá recolhendo o lixo? Daqui a pouco a pessoa vem aqui recolher. Deixa aqui quem é pago para fazer isso. É uma questão de mentalidade. Por isso que é sujo, né? Porque ninguém pensa no outro. Exatamente. A gente precisa ainda trabalhar o senso de fraternidade e de solidariedade, né? Então a gente percebe que algumas coisas estão no nosso inconsciente e nós não percebemos. Agora vamos uma coisa mais profunda. Dedo podre para relacionamento. É. Aí a pessoa fala assim, tem um padrão ali dentro daquela família. As mulheres daquela família tiveram vários relacionamentos que não foram bons. E aí elas falam assim, olha, não adianta se relacionar com homem mesmo, nenhum presta. É certo essa afirmativa? Não. Porque não é porque um deu errado que todos vão dar errado. Não é porque um não foi bom que os outros também vão ser. Só que no inconsciente a pessoa já absorve aquilo como realidade. Comportamentos dentro da família. Família que gosta de falar gritando. A criança vai ver e vai continuar fazendo a mesma coisa. E aí, nós estamos falando de coisinhas bobas, né? E aí a gente não percebe o quanto o inconsciente vai nos governando. Nós não paramos para nos perguntar por que nós pensamos e nos comportamos daquele jeito, porque já está no automatismo. A nossa grande dificuldade é sair do automatismo e vir para o lado consciente. Ter consciência de como nós agimos, de como pensamos e principalmente sentimos. Vocês já pararam para se perguntar assim? Acordei. Como é que estou me sentindo agora que eu acordei? Simplesmente a gente segue o fluxo. Ai, meu Deus. Pois é. Já quando a gente começa o nosso dia, nós já temos como coordenar a nossa mente para que a gente tenha um bom dia. Só que muitas vezes a gente mal acorda e fala assim, ai meu Deus, mais um dia. E vai de qualquer jeito. Nós temos que aprender a programar o nosso consciente, o nosso inconsciente para fazer aquilo que nós queremos. Porque senão a gente nunca vai sair desse automatismo. E aí diz que por conta desses padrões que estão no nosso inconsciente, nasceram as chamadas emoções reacionais ou secundárias, que criaram mutações complexas em nossa vida afetiva. Nos 2 primeiros capítulos, a irmã Cido Fox, ela vai falar que o egoísmo está na maioria dessas emoções que nós temos. E que é justamente o egoísmo que a gente deve curar em nós. E a gente tem que ter a força e a coragem para vencer a si mesmo. Porque se desprogramar de vícios de comportamento é desafiador. Mas se nós temos essa boa vontade de fazer isso por nós, porque quem a gente tem que curar, gente? É o outro? Nós mesmos. Então, quando eu fizer o meu processo de cura, e se eu estiver fazendo o meu processo de cura bem feito,
eu vou inspirar quem está à minha volta para fazer o mesmo. Vou me tornar uma versão melhor de mim mesmo, né? E é muito interessante que no filme, no Divertidamente, vai falar exatamente das emoções que a Riley começa a ter. De repente, as emoções dela eram tudo de uma cor só. E aí começa a brigar lá na cabecinha da Riley, né? Porque a tristeza dá um ciricutico. E aí ela resolve querer tocar nas emoções que não eram da cor dela e começa a mesclar. E de repente, naquele momento, começa todas as emoções a interagir uma com a outra. Vai ter momentos que a Riley vai ter medo e nojo, raiva e alegria, tristeza e alegria, raiva e medo. E aí é o nosso processo de emoções secundárias. Tem hora que a gente está sentindo tanta coisa que a gente fala assim, nem sei direito o que eu estou sentindo, né? Mas isso é normal. E nós fazendo esse processo educativo, nós vamos ver o quão rica é essa experiência de conhecer a si mesmo. E aqui eu trago essa imagem para a gente entender como é que funciona o nosso inconsciente e o nosso consciente. Então aqui na parte de cima, no nosso consciente, nós temos as nossas reflexões, pensamentos e sensações. Isso eu tenho um controle, tenho um domínio. Eu tenho essa percepção real. No nosso inconsciente está o nosso baú. Eu falo que é o grande arquivo. Ou a grande gruta escura, né? Porque às vezes você fala assim, tenho até medo de olhar para o que está no meu íntimo. E aí tem as nossas emoções, as lembranças, as memórias, as compulsões, os desejos, os medos, os traumas e mais coisinhas aí, né? Quando nós estamos fazendo o nosso processo de autoconhecimento, nós vamos nos conhecendo e percebendo situações que nos traz desconforto. Gatilhos de situações que podem nos fazer explodir. Gatilhos de situações que me fazem ter medo. Quando é coisa agradável, alegria, a gente fala, isso me deixa feliz. Eu vou cuidar de planta porque isso me deixa feliz. Aí é fácil, a gente vai sem medo. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem medo de altura, nem chega perto de sacada, de escada, porque tem medo, né? Então, ela já inconscientemente evita esses lugares. Então, fazendo esse grande garimpo, né, esse grande desbravamento no nosso inconsciente, nós vamos perceber muitas coisas que nós nem sabíamos de nós mesmos, né? E aí eu coloquei essa imagem da constelação do Cruzeiro do Sul, que na verdade é composta por 5 estrelas e está faltando uma aqui. Para a gente entender o que é uma constelação e qual é a constelação da raiva. Na constelação da raiva, por exemplo, possuímos alguns indicadores marcantes dessa multiplicidade de expressões bastante comuns à maioria das pessoas. Quais sejam desgosto, desânimo, indignação, irritação, insatisfação, solidão, desistência, ódio, vingança, amargura, aversão, antipatia, decepção, desapontamento, desconfiança, hostilidade, ira, mau humor, rancor, rejeição, ressentimento, sufoco, tédio, medo, tristeza, vergonha, depressão, impotência, entre outras. Essas são as variações de um mesmo sentimento que adota natureza própria com constituição vibratória peculiar a cada mutação e com influências variadas nos corpos espiritual e físico. Todos esses sentimentos que foram citados partem do pontinho da raiva. Todos se ligam a partir da raiva. É interessante que a irmã, no começo do livro, fala assim: os encarnados não conhecem os sentimentos e as emoções. Pergunta: vamos falar de sentimentos e emoções? O que vocês identificam por sentimentos e emoções? Excluindo a raiva, a alegria, o medo, a tristeza e o nojo. Esses vocês não podem falar. O que vocês lembram de sentimentos e emoções? Sem pressão. E sem repetir esses aqui que eu já acabei de falar. Já foi. É interessante que a irmã se fala que os encarnados só reconhecem 9 sentimentos.
No plano espiritual foi identificado 88. E aí se pergunta por que nós devemos fazer o nosso processo de alfabetização das emoções. Como é que eu vou entender o que eu devo fazer se eu nem sei o que eu estou sentindo? Então a gente precisa aprender a identificar o que é medo, o que é tristeza, o que é angústia, o que é excitação, euforia, o que é alegria. Porque todas essas emoções, sentimentos, elas têm impacto no nosso corpo físico e no nosso corpo espiritual, consequentemente. Quem nunca ficou nervoso e teve uma dor de barriga? Quem nunca ficou com raiva e teve uma dor no estômago? São as emoções nos dizendo que há algo de errado em nosso ser. Então nós precisamos aprender a identificar sim, porque o nosso corpo fala. E adoecemos sem perceber porque adoecemos. Eu tô passando uma raiva com a minha família, num desconforto no meu trabalho, tá dando uma queimaçãozinha aqui no meu estômago, mas eu vou tomar um antiácido e tá tudo certo. Continua assim, tá 15 dias já tomando antiácido. É desse jeito mesmo? Todo mundo tem isso? Só que não se procura entender qual a situação que está vivendo e muito menos ir no médico para entender o problema. Aí daqui a pouco a pessoa está com uma gastrite, talvez evolua para uma úlcera, sendo que era só ter olhado para aquilo que começou, que foi a raiva e o desconforto que surgiu e não foi olhado. Então, gente, quando a gente fala que é necessário olhar para o nosso mundo íntimo, é porque nós temos grande responsabilidade. Sibeli, é comigo, sou eu que estou sentindo a raiva, é comigo mesmo, não tem problema. Mas a questão é que a sua vibração afeta quem está em volta. E provavelmente sua raiva afeta as pessoas e os seus relacionamentos. Todas as nossas emoções e sentimentos afetam no nosso relacionamento conosco e com quem está à nossa volta. E se eu não educo as minhas emoções, eu vou ter um relacionamento doente comigo mesmo e com quem está à minha volta. Nós estamos aqui para nos curar. Então, a partir do momento que eu reconheço esses sentimentos em mim, eu posso fazer o meu processo de cura, que não é do dia para a noite, gente. É um processo longo. Examinemos uma das suas máscaras mais pertinentes no comportamento humano, a mágoa. Quem nunca sentiu mágoa aí, gente? A raiva é uma emoção e a mágoa, por sua vez, brota de uma forma inadequada de lidar com aquele acontecimento ofensivo e receba qualificação de estado porque perdura no tempo. Quem fica magoado, gente, não fica magoado só um dia. A pessoa fica ruminando um dia, 2 dias, às vezes uma semana. Eu conheço gente aí que já rumina uma mágoa de 50 anos. E continua vivendo aquela situação como se tivesse acontecido ontem. E é normal para ela. E se você falar para ela que, nossa, já aconteceu tanto tempo. Como assim? Quanto tempo? Então, quem bate esquece, quem apanha não. É exatamente isso. Então a gente adota algumas atitudes para defender coisas que não fazem mais sentido para a nossa vida. Pergunta-se quanto tempo a pessoa perdeu em qualidade e saúde de vida porque fica alimentando esse sentimento. Esta talvez seja uma das variações emocionais com maior capacidade de persistir no tempo e podem se transformar em ódio, vingança e tragédia. Por que tragédia, gente? Vocês sabem? Porque geralmente quem está com mágoa está com a raiva ali ativa. E quem está com a raiva ali ativa está com o lado doente ativo da raiva. Então pode ser impulsivo. E nessa impulsividade, fazer besteira. Se prejudicar mais ainda, né? Tá cortando aqui, mas assim, mágoa, todavia, é um contrato bilateral
das relações humanas. Ou seja, tem um ofensor e um ofendido. Toda vez que eu assumo o papel de ofensor, eu fiz alguma coisa com alguém. E se eu estou assumindo o papel de ofendido, é porque eu tomei aquilo para mim como verdade, como algo real. Um ponto muito interessante, às vezes a pessoa está te provocando, mas você aceita a provocação se você quiser. Aí você fala, ai, comigo não, bateu, pau comeu. Mas a verdade, às vezes a pessoa faz alguma coisa e você fala assim, nossa, ela fez para me irritar? Nem percebi. Nossa meta, gente. Nossa meta é chegar aí. Porque o Chico ainda fala assim, eu fico triste quando alguém me ofende, mas eu ficaria mais triste se eu fosse ofensor. Então é muito interessante em que posição eu estou me colocando nos relacionamentos que tenho na minha vida. Eu sou uma pessoa livre ou sou uma pessoa que me faço de vítima nos meus relacionamentos? Então, mas é uma reflexão aí, né? Porque nem tudo que acontece na nossa vida é para nos machucar. E é muito interessante, gente, que se houve mágoa, encontramos-nos diante de um alerta da vida emocional dizendo: sua autenticidade está sendo ameaçada. Sua vida está precisando de proteção. Você está esperando da vida ou das pessoas o que elas não podem ou querem dar a você. É o alerta da raiva propondo proteção. Nesse momento, às vezes a pessoa fala assim, eu não quero mais falar com aquela pessoa. Ah, eu não vou deixar barato, vou falar umas verdades para ela. Porque a gente está reagindo diante daquela situação que nos causou dor. Só que nós temos que parar para pensar de uma coisa. Geralmente, os nossos desentendimentos é porque em nossa casinha mental aqui, criamos expectativas para os outros. Eu espero que fulano faça isso para mim. Só que eu não falei para o fulano que eu espero que ele faça isso. Eu só estou criando aqui na minha mente. Aí fulano não faz o que eu pensei, o que eu queria que ele fizesse para mim. Aí eu fico brava, porque ele não fez o que eu pensei que ele queria, que eu queria para mim. Onde está o problema? Minha criação mental. A pessoa nem sabe o que eu estou pensando. Agora, se eu cheguei e falei pro fulano, olha, eu espero que você faça isso e isso, a pessoa disse sim ou se não, porque ela tem direito de dizer sim ou não, e aí tudo bem. Só que eu não sei vocês, mas, por exemplo, em casa, eu limpo minha casa e tenho a expectativa de que ela se mantenha arrumada. E de repente passa um furacão, aí você fala assim, eu queria que ela estivesse arrumada. Aí de repente já aparece o raiva já soltando o fogo pelas ventas. Porque eu criei uma expectativa de que se mantivesse arrumado. E aí, a irmã se propõe pra gente que, já que nós estamos cientes que a mágoa pertence à órbita da raiva, cuja função é acionar soluções para nos proteger, as perguntas que nós deveríamos fazer diante desses momentos de raiva, de mágoa, deveríamos perguntar assim: o que a mágoa sufoca em mim? Que lesão essa mágoa causou em mim para que eu me sinta ofendido? Até onde fui responsável pela existência desse sentimento? Lembra que eu falei? Será que eu comuniquei à pessoa sobre a minha expectativa? Porque geralmente nós estamos nos frustrando porque nós estamos criando problema para nós mesmos. Às vezes o outro não tem nem consciência do que nós estamos querendo. E aí tem uma grande questão. Sibeli, isso é besteira, eu não quero ficar fazendo pergunta. Por que eu vou ficar fazendo pergunta para mim mesmo? Porque você é responsável por você mesmo. Ponto. Só você pode se curar. Ninguém vai vir te curar. Então, se você quer sair dessa zona de desconforto para iniciar o seu processo de libertação de cura, você precisa passar por esse desconforto de olhar seu mundo íntimo. E olhar esse mundo íntimo é se questionar.
Por que eu estou sentindo isso nesse momento? Por que essa situação está me causando sofrimento? E a irmã se disse que se nos abstrairmos desse uso terapêutico e libertador, encarceremos no calabouço da ofensa e sofremos a tortura da dor e do ressentimento. É ficar no papel da vítima do coitadismo. Porque foi o fulano que fez isso comigo. Eu não estaria desse jeito se fulano não tivesse feito isso comigo. Nós temos que aprender a ter autorresponsabilidade diante das nossas emoções, diante da nossa vida. Porque quem é responsável pela minha vida? Terminando, tá, gente? É até meia-noite, esqueci de falar. Deixa eu ver o horário. No meu curso, eu tenho uma matéria que é desenvolvimento da inteligência Emocional. Muito necessária. É muito legal. Vamos lá, gente. Uma das razões mais presentes para camuflarmos a raiva em nossa conduta é a necessidade de passarmos aos outros uma imagem de que estamos no controle e de que somos fortes o suficiente para suportar aquela ferida de que nada nos atinge. A pessoa veio, aprontou. Aí você fala, não vou dar o gosto para a pessoa me ver mal. Vou sair por cima. Por dentro, nós estamos estraçalhados. Mas por fora, nada me derruba. Só que diante de algumas situações, gente, não lidar com os sentimentos vai nos derrubar em algum momento. Porque uma situação em que nos causa tristeza, principalmente o luto, e aí eu vou falar sobre o luto para os espíritas, porque é muito interessante, que é como se espírita não pudesse viver o luto, como se fosse triste. Ai, você não pode ficar triste, porque você não sabe que a vida da pessoa vai continuar do outro lado, mas a gente sente falta. Qual o problema de eu sentir falta de uma pessoa que não está mais ali fisicamente comigo? Tá tudo bem eu ficar triste. Eu sei que a vida vai continuar? Sei. Mas eu não estou mais ali com a pessoa e eu tenho todo o direito de ficar triste. Não tenho o direito de ficar descontrolado. Perder a razão. Porque isso faz mal. Mas a tristeza é normal. E se eu fingir que eu não estou triste, ela vai ficando acumulada, vira depressão, às vezes tem crise de ansiedade e evolui para outras coisas. Tudo porque não quis viver aquilo que tinha que viver naquele momento. Então nós somos espíritas? Somos. Sofremos? Sofremos. Vivemos como temos que viver. Cada emoção dentro do seu jeitinho e eu vou aprendendo com elas. Porque é muito engraçado. Às vezes a pessoa não tem o que falar. Aí fala qualquer coisa que não devia. Então é mais fácil dar um abraço, fazer uma oração para a pessoa, porque é mais produtivo, é mais educativo do que falar uma coisa que vai ser uma agressão para o outro, só porque a gente quer falar. Às vezes falar não é o ideal, às vezes é o nosso silêncio. Até isso a gente precisa ter educação emocional. É assim que, além da dor interior, ainda nos impomos uma força de que não possuímos para sustentar uma imagem de nós mesmos. Ou seja, eu estou sentindo raiva, mas eu acabo criando um personagem para mim mesmo para não lidar com aquilo e dizer que eu não sinto aquilo. Vocês entenderam? Eu estou com raiva, estou magoada, mas eu não quero nem ver aquela pessoa. Mas se eu falar para ela que eu não quero ver ela ou não quero lidar com ela, eu vou dar o gostinho para ela porque ela vai se sentir bem, porque me magoou. Aí eu vou inventar um personagem cautivo. Ah, eu sou maravilhosa, eu não estou nem aí para aquilo que a pessoa fez. Vai conviver com a pessoa. Mas aquela convivência vai ser uma convivência tóxica para ela mesma. Porque ela quer mostrar para o outro aquilo que não é. Uma falsidade. Literalmente. Isso aumenta o ciclo de raiva e sofrimento. Porque o ressentimento não é outra coisa senão a lesão que nós imputamos a nós mesmos, por não sabermos lidar bem
com a lesão que o outro nos deixou em nós. Ou seja, nós criamos um sofrimento maior para nós porque eu não quero falar, olha fulano, fiquei magoado com você, não gostei disso, disso, disso. Eu esperava mais de você, aí você fala lá o que você sente, mas fingir que não está sentindo não é o caminho. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que aprender é ser franco com nós mesmos. Às vezes a franqueza traz algum incômodo, porque está muito ligada ali à verdade. E nem todo mundo gosta da verdade. A maior parte. É... Eu tenho um dispositivo. A cara não fala, a cara demonstra. A cara entrega, né? Não tem como. Sobre a mágoa, que é a raiva mal orientada. Por certo, é um dos sentimentos que mais nos afasta de nós mesmos, de nossa autenticidade, de nossa real condição interior e nos fragiliza. É importante nós sentirmos o que nós sentimos. Quando a raiva se apodera de nosso coração em relação a alguém, existe uma enorme chance de estarmos decepcionados conosco mesmo. O que isso significa, gente? Que às vezes a pessoa nos trata daquele jeito e a gente às vezes aceita aquela situação. E aí a gente fica com raiva, fala assim, foi fulano que fez isso comigo. Mas na verdade porque eu me permiti fulano fazer isso comigo. E na maioria das dinâmicas dos relacionamentos é exatamente isso. Porque eu deixei fulano me tratar daquele jeito, fazer isso comigo. Porque aceitei uma situação que eu não mereço. Então, quando a gente fala que é o outro, é porque eu não estou querendo olhar para a minha responsabilidade diante dessa situação. As hostilidades da vida que nos causam tanta dor e descontrole são como um buril que visa lapidar nossas arestas, transformando-nos em diamantes ricos de beleza, que possam refletir a luz celeste do bem e do amor. Tudo depende de como nos comportamos diante das lapidações que a vida nos apresenta. Então, gente, todos nós temos oportunidades para aprender e para burilar esse ser aqui. A gente já nasce numa família que vai dar os subsídios que nós precisamos para a nossa vida. Seja em desenvolvimento de amor, de paciência, de respeito, de tolerância. E diante das situações que nós vamos vivendo, nós podemos ter boas ações e reações ou más ações e reações. Tudo é da nossa escolha. Mas uma coisa é certa, nós somos filhos amados de Deus. Somos essência divina que é luz e amor. Se nosso Pai é isso, nós não somos diferentes. E aí eu vou dizer o que Cristo disse. Brilhe a vossa luz. Que nós tenhamos sabedoria, serenidade, equilíbrio para desenvolver esse ser lindo que nós somos. Obrigada, gente.